Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem como conteúdo. Nossa aula é a aula 14 e hoje nós vamos ter revisão e avaliação. E fiquem atentos que vamos dar início à aula. Então, nós vamos revisar os conteúdos da unidade 2. Então, fiquem atentos, qualquer coisa é só anotar. Primeiramente, nós vamos falar sobre a música, mas antes de falar sobre o conceito de música, nós vamos falar sobre o som. Para que haja o som, tem que ter o quê? Uma fonte sonora. E essa fonte sonora, ela depende de uma onda mecânica, certo? Que chega aos nossos ouvidos. E o que pode ser essa fonte sonora? Pode ser os sons naturais, que vêm do quê? De um pássaro cantando, do rugido de um animal, por exemplo, de uma onça, o vento tocando nas folhas, o banzeiro ali da água, certo? E também tem aqueles ruídos mecânicos, por exemplo, o ruído do motor de um barco, de um telefone tocando, de uma máquina de lavar. E tem também os sons corporais, né? Que pode ser, por exemplo, a nossa fala, que é o nosso timbre, ou então as nossas palmas, os nossos passos. Então, tudo isso são fontes sonoras, certo? Que, através das ondas mecânicas, chegam ao nosso ouvido. Então, agora que vocês entenderam um pouco o que é o som, vamos definir o que é o som. O som, o princípio da música é o som. Ele é produzido por movimentos de corpos vibratórios, os quais transmitem essa vibração para o ar em forma de ondas sonoras que, chegando aos nossos ouvidos, são interpretados de acordo com suas propriedades. Então, quando o som chega aos nossos ouvidos, por exemplo, você identifica, por exemplo, o que é uma voz humana através do timbre. Por exemplo, se vocês não estivessem vendo a minha imagem, apenas a minha voz, ou seja, o timbre da minha voz, vocês reconheceriam que o meu timbre é diferente da professora Lúcia. E cada um de vocês aí na sala de aula, os professores também, tem um timbre diferente. Então, vocês identificam esse timbre através dessas ondas sonoras que chegam ao ouvido de vocês, certo? Então, para que nós possamos definir o que é música, então nós definimos o que é o som. Então, vamos definir o que vem ser música. Então, qualquer definição de música passa pela noção do tempo. A música só existe quando em movimento pelo tempo. E a sua matéria-prima são os sons. Um som só existe em relação ao silêncio. Então, a definição de música é uma organização de sons e silêncios. Viu só? Para que aconteça a música, ela precisa o quê? Do som, certo? Para que o som aconteça na música, tem que ter uma organização, uma harmonização, certo? Entre sons e silêncio. Por exemplo, numa orquestra sinfônica, existem vários instrumentos musicais. Existem os instrumentos de sopro, de corda, os instrumentos de percussão, e eles estão tocados ali, tudo juntos, mas parece que tem que ter uma harmonia ali. Então, tem que ter essa organização ali de sons e silêncio. Na hora que entra os instrumentos de sopro, tem um silêncio, aí já vai os instrumentos de percussão. Então, tem que ter essa organização. E através dos ruídos, é possível fazer música? Sim, é possível, desde que esses sons estejam organizados, em harmonia. Assim como também os sons da natureza, sons de pássaro, sons de água. É possível fazer
essas músicas que são consideradas músicas de relaxamento. Aí você fica ouvindo ali o som de pássaros, o som das águas. Então, através dessa organização de som em silêncio, você pode fazer música. Então, a gente vai agora revisar para vocês os parâmetros do som, certo? Então, são 4 os elementos formadores do som. E é articulando esses 4 elementos que se criam música, ou seja, altura, intensidade, duração e timbre. Vamos definir, então, o que vem ser a altura. Vamos lá, prosseguindo. A altura é a frequência de vibração de uma onda sonora. No que respeita à sua altura, os sons podem ser classificados em sons agudos e sons graves. A altura é a qualidade relacionada à frequência das ondas sonoras. A altura não tem relação com o volume. Então, muitas vezes, as pessoas confundem o volume, que é chamado de intensidade, que é som forte e fraco, que depois nós vamos definir, como a altura do som. A altura, ela é classificada, como está aí no conceito, em sons graves e agudos. E vamos definir o que vem ser o som agudo. Então, som com maior frequência, ou seja, as vibrações são muito rápidas, elas chegam ao nosso ouvido rapidamente. Então, as ondas sonoras, elas vibram rapidamente, que corresponde a um som alto, logo agudo. E dando exemplo desse som agudo, a gente pode ver o som de uma ambulância, o som de pássaros e também o som da voz feminina, que é aquele som bem fininho, certo? Um som com maior frequência é um som com vibrações rápidas, que corresponde a um som alto. E um som alto é um som agudo. Quanto maior for o número de vibrações, mais agudo será o som. Lembra lá da fonte sonora, certo? Por exemplo, um pássaro, certo? Então, as vibrações, as ondas sonoras, elas vibram muito rápido até chegar nos nossos ouvidos. Então, aquele som bem fininho, vamos dizer assim, que são considerados sons agudos, certo? E o que vem ser agora os sons graves? Sons graves com menor frequência, vibrações lentas, que corresponde a um som baixo, logo grave. Quanto menor for o número de vibrações, mais grave será o som. Então, nos sons graves, as vibrações elas são lentas, então elas chegam bem mais lento do que os sons agudos. Então, as vibrações elas não são rápidas como os sons agudos. Então, o som grave, por exemplo, podemos dar o exemplo como o trovão, o rugido de um animal feroz, o rugido de um cão, certo? Um cão grande. Então, a voz, por exemplo, masculina, aquele som bem forte. Então, são considerados sons graves. Vamos agora definir o que vem ser a intensidade. A intensidade é a força do som, também chamada de sonoridade. É uma propriedade do som que permite ao ouvinte distinguir se o som é fraco, baixa intensidade, ou se o som é forte, alta intensidade. E está relacionada à energia de vibração da fonte que emite as ondas sonoras. Geralmente a intensidade ela é confundida com volume. Geralmente quando você está em casa, aí coloca um som com uma intensidade forte, aí a sua mãe abaixa esse som que está muito alto, não é uma intensidade, é um som forte. Ou então, quando a gente geralmente diz que o som está baixo, é um som fraco. Então, a intensidade, certo? Que é confundido com o volume. A gente vai mostrar para vocês umas ondas sonoras, certo? Da intensidade. Vamos mostrar para vocês. Como vocês podem ver, a som forte, maior amplitude. A amplitude é o
tamanho dessa onda aí, certo? Quanto mais alta, certo? O som é mais forte. E quando a amplitude é menor, as ondinhas aí são menores, o som é mais fraquinho, certo? Que é confundido como som alto e som baixo, não é? É som forte e som fraco, tá? Dependendo aí da amplitude da onda. A intensidade é a quantidade de energia gasta para produzir um som. É interpretada por nossos ouvidos por meio da sensação de volume. É por isso que é confundida com o volume. Nós temos agora a duração do som, que é outro parâmetro. A duração é o tempo que o som permanece em nossos ouvidos. Isto é, se o som é curto ou longo. É a característica que revela o tempo de emissão de um som, dependendo do tempo que dura as vibrações do objeto que os produz. É o período em que o som é captado em nossos ouvidos. Uma nota tocada num piano pode ter um som longo ou breve, dependendo do tempo que o pianista mantém a tecla apertada. Por exemplo, se ele aperta apenas uma tecla, o som será curto, né? Isso, se ele pegar as teclas e fazer todas as teclas, assim o som vai ser mais longo. Assim, por exemplo, o som de uma ambulância é um som longo, não é isso? E se eu fizer assim, é um som curto, né? Isso é um estalo, um som curto. E um som longo é que ele se prolonga. Então, a duração do som são sons curtos e sons longos. E vamos agora definir o que é que vem ser o timbre. O timbre é a cor do som, aquilo que distingue a qualidade do tom ou voz de um instrumento ou cantor. Por exemplo, a flauta do clarinete, o soprano do tenor. Cada objeto ou material possui um timbre, que é o único, assim como cada pessoa possui um timbre próprio de voz, tão individual quanto as impressões digitais. Como eu já falei, cada pessoa tem um timbre, tem uma voz característica. Por exemplo, a minha voz, meu timbre é diferente da professora Lúcia. E cada um de vocês aí tem um timbre que é considerado como se fosse uma identidade. Então, através do som da fala, você reconhece quem está falando. Assim também são os instrumentos musicais, certo? Através do toque, por exemplo, do piano, você vai distinguir o que é um piano, o que é uma guitarra, o que é um tambor, apenas com o som do timbre desses instrumentos. Agora vamos definir o que é o instrumento musical. Instrumentos musicais. Os instrumentos musicais podem ser classificados de acordo com o modo como eles produzem sons. Cordofones, que são instrumentos de cordas, e diofones, que através da chacoalhada, ou então do próprio instrumento, ele vibra, certo? Os membranofones são instrumentos que são instrumentos de percussão. Aerofones são instrumentos de sopro, e o eletrofones, que são os instrumentos que são tocados através de energia elétrica. Vamos definir agora cada um. Cordofones, instrumentos de corda. Conjunto de instrumentos cujos sons são resultados de cordas esticadas. Existem dois subgrupos: simples, que é o piano, e cravo, em que existe uma corda para cada nota. E os compostos, que é o violão ou violino, entre outros, em que uma corda pode gerar diferentes sons dependendo do local em que o músico aprender. E vamos agora por outros conjunto de instrumentos musicais, que é o idiofone. São instrumentos em que o som é resultado das vibrações do próprio instrumento, por meio de percussão em batidas, fricção, agitação ou sopro. Nessa categoria temos diferentes instrumentos sem altura definida, como agogô, cachixi, triângulo, clave. E instrumentos com altura definida, como o xilofone e o
xilofone. Vamos dar agora um exemplo para vocês, certo? De um instrumento idiofone. Então, como vocês viram, o diofone, ali através da batida, ele vibra ali o próprio instrumento, ou seja, através ali do metal, o músico consegue esse som. Também pode ser através de batida ou chacoalhada, né? Instrumentos que a gente pode sacudir. E tem um outro instrumento que são os membranofones, que são os instrumentos de percussão. O som é produzido por uma membrana esticada e é gerado por percussão por meio do impacto das mãos do músico ou de baquetas. Instrumentos de membranas que são percutidas, que são tambores, congas, atabaques, tímpanos, etc. E friccionados, que é cuíca, que ressoa no ar, que é o kazoo, ou são os pulsados, como hectara. Aí a gente vai dar um exemplo para vocês de um instrumento de percussão, que é o atabaque. Então, como vocês puderam perceber, os instrumentos de percussão, ele pode ser batido através das próprias mãos ou através da baqueta aí. Então, são instrumentos ali de percussão, ou seja, de batidas. Nós temos um outro grupo de instrumentos musicais, que são os aerofones, que são os instrumentos de sopro. Instrumentos em que os sons são resultados da vibração do ar sem passar por tubos, que são a gaita de boca e o acordeão. E os que passam dentro de tubos, que são flautas, saxofones e trombones. Vamos dar um exemplo agora de um instrumento de sopro, o saxofone. Então, vocês viram o exemplo de um instrumento aerofone, ou seja, instrumento de sopro. Então, nós revisamos o que é instrumento musical e vamos agora a outro assunto, vamos falar sobre a origem do teatro. Originário da Grécia Antiga, o teatro foi criado para celebrar e representar as lendas dos deuses e heróis daquele período. Com máscaras temáticas, os atores interpretavam as figuras mitológicas. Então, o teatro ele se originou lá na Grécia Antiga, em que os gregos faziam homenagem aos deuses mitológicos. Então, através de máscaras, certo? Eles representavam ali essas figuras mitológicas. E lá na Grécia Antiga, o teatro era dividido em tragédias gregas, certo? E comédias. O que é tragédia grega? Eram histórias dramáticas que mostravam homens que, por não aceitarem a vontade divina, acabavam atravessando situações complicadas. Os autores mais famosos da tragédia grega foram Ésquilo, Sófocles e Eurípides. A tragédia ela é um gênero tradicional do teatro, onde os personagens geralmente têm um final sombrio. Dentre os temas recorrentes estão morte e desgosto. Um exemplo são as montagens de peças de Shakespeare, por exemplo, Romeu e Julieta. E as comédias gregas? Eram histórias engraçadas chamadas sátiras, que são gozações com os fatos do cotidiano. Um grande ator da comédia foi Aristóteles. Todos esses autores influenciaram muito o teatro que veio depois de suas peças são encenadas até hoje. A comédia é um gênero onde o humor é o principal guia da narrativa. Costuma brincar com temas como a sociedade, política e relacionamentos. Existem diferentes gêneros teatrais. Boa parte deles surge na Grécia Antiga.
a tragédia, como já foi falado, que são temas sombrios, em que os personagens sempre morrem no final, ou então tem um final muito trágico. A comédia trata das pessoas comuns que estão sempre, principalmente, eles ridicularizam temas políticos, pessoas da alta sociedade. E o drama, ele tem como foco as dores e os sentimentos dos personagens. Aborda temas mais leves em comparação com a tragédia. O final pode ser positivo. Já o romance é um gênero bastante popular, fala sobre amor e esperança. Geralmente acompanha um casal que passa por percalços para ficar junto. E a tragicomédia? A tragicomédia, ela combina a tragédia e a comédia, como está falando, né? Apresenta acontecimentos tristes com humor, deixando-os mais leves. O final costuma ser positivo. E vamos falar agora sobre a comédia dell'arte. Teatro popular ambulante que teve início no século XV e chegou ao ápice no século XV. Suas apresentações eram feitas em palcos improvisados, em ruas e peças públicas. Eram baseadas na espontaneidade dos atores que seguiam apenas um pequeno roteiro simplificado, que ficou conhecido como comédia do improviso. Os atores usavam meias máscaras de personagens fixos. O gênero explorado era o cômico, onde, de forma irônica, militares, negociantes, banqueiros, nobres e pessoas do alto clero eram ridicularizadas durante a apresentação. Sua principal função era de entreter a população através da improvisação, música, acrobacias. Bem, a comédia dell'arte era chamada profana, porque não tinha temas religiosos, né? Porque tudo na Idade Média, o que não era, não tinha tema religioso, era considerado profano. Então, os atores eles iam para a praça pública, se apresentavam em carroças e ridicularizavam as pessoas do alto clero. E até hoje as comédias fazem isso, estão sempre fazendo uma crítica política em algumas pessoas da alta sociedade. E agora a gente vai mostrar para vocês formas de espetáculos teatrais. Na atualidade, os espetáculos teatrais podem ser encenados de várias formas. Teatro tradicional ou convencional, onde é apresentado em um teatro local, num palco, onde o público ele assiste a esse espetáculo. Pode ser também na rua, na escola. E ele tem todo um enredo, como foi falado. O dramaturgo escreve a história e é montada ali a cena, o cenário, está todo os profissionais, o cenógrafo, a sonorização, tudo. Então é chamado tradicional ou convencional. Aí tem um teatro musical, que ele é apresentado através de música. Então, os atores eles têm que ser cantores. Então, a gente pode até dar um exemplo como a ópera. A ópera é um teatro cantado, entre os cantores contam uma história ali através da música, certo? Então, ele tem os trajes característicos, tem um cenário, então é uma peça de teatro completa ali. E tem um teatro infantil, que são temas infantis. Geralmente, existem os fantoches e a marionete, que são manipulados ali, certo? Depois tem um teatro monólogo, onde os artistas, o ator, ele é apenas encenada por um ator, que ele faz assim temas de expressão humana mesmo, certo? Espiritual, dele mesmo. E tem um teatro lambe-lambe, que geralmente é feito numa miniatura, numa caixa, em que
pode ser objetos manipulados e apenas 2 pessoas podem assistir através do que de uma frecha, ou de um buraquinho. Aí tem um teatro interativo onde as pessoas participam, certo, do teatro. Tem um teatro de sombra onde os atores ficam atrás de uma cortina e aparecem apenas as sombras dele, ou então é através de sombras, através da iluminação. Tem um teatro do improviso, onde não tem enredo, e ali acontece, os atores não têm uma história, eles improvisam ali num palco, e tem um teatro stand-up, em que o ator ele está sempre contando histórias do dia a dia. Então, são histórias engraçadas que podem ser encenadas no palco e também em bares e em outros lugares. Bem, assim nós revisamos essa aula, segunda revisão. Espero que tenham compreendido e assim finalizamos esta aula.